Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. A gente continua falando sobre o conflito entre Israel, Hamas e os civis palestinos. Agora, de acordo com Benjamin Netanyahu, a guerra entrou numa segunda fase. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, professor. Eu começo perguntando justamente a respeito dessa segunda fase da guerra, segundo o que disse o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Foi uma declaração que ele deu no último sábado, dia 28 de outubro, para quem está nos acompanhando em podcast, de que seria a operação terrestre, E aí ele disse que seria uma fase mais focada em destruir a capacidade militar do Hamas. Mas o que a gente viu nos últimos dias foi uma intensificação muito grande dos ataques contra os civis palestinos. Qual que é o balanço que você faz, professor, desde o último sábado para agora? O que mudou em relação à primeira fase? Normalmente é sempre um problema ter como fonte o que diz o governo de Israel, São tantas desinformações que a gente acaba ficando receoso, de dar validade a elas. Mas, de toda forma, o que está sendo configurado é algo que nós podemos dizer quase que clássicos, procedimentos clássicos em conflito onde há uma grande assimetria de poder, No caso, de um lado, as forças de Israel, de outro lado, o Hamas. Isso aí já se viu em conflitos como o Vietnã, por exemplo, onde é feito o chamado tapete de bombas. Você vai, então, desde o dia 8 de outubro, Israel vem sistematicamente bombardeando a faixa de Gaza. Na véspera de começar aí a fase de invasão de Gaza, a intensidade dos bombardeios foi maior. E na primeira fase, como você está se referindo, ao que tudo indica é que alguns blindados, alguns tanques avançaram por terra no norte de Gaza. Houve alguma resistência, segundo alguns relatos, e aí Israel recuou e agora vai para a segunda fase, que é avançar progressivamente. Então, o que os analistas militares estão dizendo que é um avançar progressivo. Você joga bomba, tapete de bombas, avança um pouco, recua, avança. Então, ele está tomando muita precaução, não com os civis de Gaza. Esses estão absolutamente sofrendo um verdadeiro massacre, mas um cuidado com seus soldados. Não se sabe, deve ter, mas não se sabe o número de vítimas do lado de Israel, de soldados, que agora são combates, mas de toda forma, concluindo aí essa avaliação, ele está tendo uma operação cuidadosa da perspectiva de Israel e, obviamente, desastrosa para quem o sofre, que é parte dessa lógica que eu estou dizendo, porque Gaza é um território muito pequeno, muito estreito e altamente povoado, Então, a possibilidade do número de mortes de civis é sempre alta. Também o que a gente observou nesse final de semana, e até a nossa repórter enviada especial ao Oriente Médio, a Heloísa Vilela, ela disse que recebeu algumas denúncias a respeito do fósforo branco, Inclusive, não foi a primeira vez que isso foi falado. Já no dia 12 de outubro, a Human Rights Watch fez uma denúncia de que Israel usou fósforo branco em Gaza e também no Líbano, mesmo
Israel negando, é o que o senhor disse, né? Não dá para levar em consideração o que o Estado de Israel, as declarações que tem feito, né? Que não vão muito ao encontro das ações que a gente tem acompanhado. E aí eu te pergunto, professor, o que é o fósforo branco? Por que é considerado uma arma, né, tão grave contra a população? E pergunto também se seria mais um crime de guerra aí para ser investigado. Começo pelo final, que é crime de guerra com certeza, porque o fósforo branco e outras armas, vamos dizer que dentro do escopo de armas químicas, biológicas, né, elas são consideradas proibidas, né, o seu uso é proibido, até porque não há justificativa, isso é muito interessante, nesse uso não há justificativa propriamente militar. Né? Então, ou seja, quando você joga um fósforo branco, tem a outra também que Israel já usou muito no sul do Líbano, que são as bombas de fragmentação, né? Elas não atingem alvos militares, elas não têm, por exemplo, o poder de destruição de alvo militar. Então, elas atingem apenas pessoas e, claro, como ela é difusa, né, ela é não específica, não controlada, a probabilidade de atingir um número de pessoas que não estão envolvidas é muito grande. E, repito, ela não tem nenhuma justificativa militar. Então, é bom que você entenda o seguinte, nesse momento nós estamos discutindo várias questões de guerra que estão no escopo do direito internacional humanitário. Às vezes as pessoas, é bom esclarecer, misturam com direitos humanos. É diferente. O direito internacional humanitário ele é muito pragmático. Ele parte da possibilidade que existe a guerra. Existindo a guerra, ele trata de ter mínimos regulamentos, procedimentos para minimizar os efeitos da guerra. Então, para minimizar esses efeitos, ele há uma proscrição de alguns tipos de armas, de munições, né? Uma série de procedimentos. E essas referências suas são algumas delas. Então, o fósforo, se as pessoas olharem, ele se difunde pelo ar, né? Ele tem espalha, parece, se olhar de longe, é uma nuvem, né? Então, é uma questão que é muito interessante. Essa questão apareceu na Primeira Guerra Mundial, os gases químicos, biológicos, que inclusive, às vezes voltavam na época, eles não sabiam, voltavam contra os próprios combatentes. Quem estava usando, quem estava jogando. Eu estou dizendo isso para mostrar a irracionalidade desse uso. Mas, professor, falando ainda a respeito das declarações do Netanyahu, né, teve um ponto importante, aliás, antes de trazer a declaração do Netanyahu, né, para a imprensa, eu quero falar sobre, na verdade, o Hamas ter publicado um vídeo com 3 mulheres, né, exigindo um cessar-fogo, elas falando sobre um cessar-fogo e uma espécie de troca, vamos dizer assim, entre elas e os sequestrados, de maneira geral, pelo Hamas e os palestinos presos políticos lá em Israel, que inclusive é um número muito maior, né, do que esses sequestrados pelo Hamas. Esse vídeo aumenta a pressão contra o Netanyahu? Isso depende do quê? Dos países, das entidades internacionais pressionarem? Esse vídeo tem algum efeito imediato? Qual que é a sua avaliação? Olha, do ponto de vista, já que a gente estava falando de direito humanitário, né? Do ponto de vista do direito humanitário, e é o que se recomenda, realmente não dá validade, né? E não é de bom uso fazer essa instrumentalização dos reféns. O refém está numa condição muito frágil, muito debilitada para ser avaliada devidamente como uma mensagem. Mas, de toda forma, o que o Hamas está fazendo é uma guerra psicológica, que é que, obviamente, os parentes, né, dos reféns, desses e de outros, enfim, que apareça um ambiente, né, que faça pressão para o governo de Israel negociar. Isso já tem havido, independentemente dessa
mensagem do Hamas. E o que está acontecendo, eu acho que para além das organizações internacionais, quem acaba se qualificando mais para um processo de negociação que venha a ocorrer são atores que têm trânsito entre os dois lados, entre o Hamas e Israel. E quem é esse ator? O Catar. O Catar é um pequeno país, mas importante de petróleo, fundos de investimento, poderoso economicamente, como se diz, usa bem seu soft power, onde está a Al Jazeera. E o Catar tem um bom trânsito, sempre teve, com os Estados Unidos e Israel, e algumas lideranças do Hamas moram no Catar. Às vezes a pessoa só fala no Irã, mas nem no Irã eles ficam lá no Catar. E saiu uma notícia esse final de semana, parece que confirmada, foi o jornal israelense Haaretz que deu, que um dos chefes do Mossad, que é a agência de inteligência israelense, famosa Mossad, esteve no Catar esse final de semana. Então, pode ser que seja algum início de um tipo de negociação que venha a se estabelecer para um eventual cessar-fogo. Só para as pessoas poderem se localizar, né? O professor citou o Haaretz, é um dos principais jornais israelenses. E aí eu pergunto justamente sobre a declaração do Benjamin Netanyahu, mesmo depois da divulgação desse vídeo, né? Ele fez uma declaração para a imprensa nessa segunda-feira, dia 30 de outubro, e aí ele falou que Israel não vai, eu vou usar aqui as palavras dele, né? Não vai se render a um cessar-fogo, e também usou a Bíblia. Ele diz que há um momento para a paz e momento para a guerra, segundo ele, né? De acordo com a Bíblia, e esse seria o momento da guerra. Você acha, professor, que esse foi um discurso de um Bibi que está enfraquecido? Ele tem sentido a pressão, inclusive dos protestos do final de semana, né? A gente viu protestos, por exemplo, um protesto muito grande na Turquia, a gente viu na Itália também, em outros países. Dá para dizer que isso também teve já um impacto nesse pronunciamento dele? Olha, eu acho que aí as limitações do Netanyahu, em primeiro lugar, a ação de ordem interna. Ele já, não pode esquecer que ele já vinha sendo criticado antes do dia 7 de outubro, em função da lei, da reforma que ele queria passar, suprimindo o poder judiciário. Isso levou milhares de pessoas à rua, né? A outra questão veio no dia 7, porque, independentemente do que fez o Hamas, uma boa parte da sociedade em Israel, aliás, a maioria, o está cobrando, né, a responsabilidade do Netanyahu por esses acontecimentos. Afinal de contas, Israel gasta bilhões de dólares para garantir segurança ao cidadão israelense, e isso não aconteceu, né? E, na sequência, o número de pessoas que desaprovam o Netanyahu é muito grande. Então eu entendo que ele está fazendo uma última aposta na sua carreira política, porque é dado como certo que se ele não sair agora, o que é improvável no meio de uma ação bélica de Israel, mas com certeza quando algum momento vai terminar essa ação e vai ser o fim do Netanyahu. Isso é o que diz a opinião pública em Israel, que diz os institutos de pesquisa. E também o que você falou é importante, que ele está tentando se segurar em algum lugar. E esse lugar que ele está tentando ancorar é na extrema-direita religiosa. Quer dizer, o Netanyahu, a gente já pode dizer que é extrema-direita, mas se você for pôr no espectro relativo, ainda tem gente mais à direita dele, e é onde ele quer embalar essas questões religiosas, místicas, trazendo frases, ditados muito vagos ou muito gerais, que não tem nada a ver, absolutamente nada com isso daí, inclusive comprometendo, vamos dizer, questões judaicas, da história judaica, que é muito importante, muito respeitada, ele trazendo isso. Então ele está se embananando, ele está se equivocando e vai se enrolando nas suas próprias mentiras. O fato é que ele tem sido criticado
E o que você diz das manifestações do mundo, aí eu acho que é de uma forma indireta, ou seja, em cada país os governos estão sendo pressionados e esses governos, por sua vez, vão se afastando de Israel. O caso você citou da Turquia é importante, porque a Turquia sempre é um parceiro importante de Israel. O Erdogan estava com viagem marcada. E as manifestações lá não cessam. Chegaram até, a semana passada, a cercar uma base da OTAN. Né? A Turquia é um país importante, que faz parte da OTAN, não é da Comunidade Europeia, mas é da OTAN. Tem uma força militar muito importante, é um país majoritariamente de muçulmanos e toda a população é muito simpática à causa palestina. Então o Erdogan cancelou a viagem e há uma tensão muito grande, inclusive em relação a acordos comerciais com Israel, de serem rompidos. Então isso tem aumentado sim no mundo e é outro tipo de pressão. Por outro lado, quer dizer, tudo isso aí a gente pergunta, então por que o Netanyahu está fazendo isso? Acho que não resta a ele quer dar uma última, segundo ele, uma satisfação à opinião pública, que o Hamas precisa ser punido. A gente sabe que não é Hamas. Aliás, analistas políticos nos jornais americanos, mais mainstream, quer dizer, aqueles que são corporativos e tudo, Washington Post, New York Times, todos estão dizendo, não vai derrotar o Hamas, e se derrotar, quem vai entrar no lugar? Então ele está numa situação muito difícil. E concluindo, isso é ruim, né? Quer dizer, um governante tipo Netanyahu em situação difícil começa a agir desesperadamente. E aí a gente sabe quem sofre, a população civil de Gaza. Pois é, professor, e tem duas informações importantes. Primeiro, a de Benjamin Netanyahu dizendo que não iria renunciar, né? Então, a princípio, foi o que ele disse na declaração dele para a imprensa. E outra importante, que a gente está falando aqui de consecutivas informações que estão somando nessa história de desgastar a imagem dele. Tem também a do líder da oposição israelense, né? O Yair Lapid, que 2 semanas antes do ataque do dia 7 de outubro, ele compartilhou uma mensagem, né, alertando para uma falha de segurança nas defesas de Israel. E aí o que muita gente questiona é como é que o Lapid estava a par de todos esses briefings de segurança, né, que são altamente confidenciais e que são fornecidos pelo governo ao presidente israelense, e o primeiro-ministro não estava a par, quer dizer, não faz muito sentido, né? Então, esse é mais um componente, talvez, somado a isso. E a outra questão que a gente está falando aqui do Netanyahu continuar sendo alvo de críticas bastante pesadas, ele também postou nas redes sociais culpando a cúpula do Serviço de Segurança e Inteligência do país pela facilidade com que o Hamas executou, né, esses ataques. E aí ele teve uma reação da opinião pública, depois ele até apagou, né, das redes sociais esse tweet e disse, eu cometi um erro, né, depois ele admitiu. Então, acho que isso também é importante, né, em tudo isso que a gente está somando aqui. Não tenha dúvida nenhuma, essa história está mal contada, né? O Lapid, ele quer aproveitar a situação, porque ele também, em termos de propostas, de ação e tal, e de avaliação dos palestinos, eu vi entrevistas com eles e postagens muito duras, até competindo com Netanyahu. Mas como ele quer o governo, né, política é assim, ele vai aproveitar a falha do outro para crescer, né? E vai crescer muito, porque realmente isso está muito estranho desde o início. O serviço secreto do Egito, isso já está confirmado, o primeiro jornal a revelar isso foi o Haaretz. O serviço secreto do Egito, dias antes, alertou ao governo israelense sobre uma movimentação estranha na faixa de Gaza. Também foi descartado. E a gente aqui, não precisa ser especialista, fica pensando no seguinte: a faixa de Gaza está cercada por terra, mar e ar.
por um país que tem os serviços de inteligência, de segurança, tecnologia, os mais requintados do mundo. Exporta para o primeiro mundo, exporta até para os Estados Unidos. Câmeras, drones. Ninguém viu alguém sair de moto, várias motos saindo, ninguém viu uma retroescavadeira derrubando uma cerca, um muro enorme, ninguém viu pessoas descendo de paraquedas, daquelas coisas. E outra, para terminar com essa, depois de 2 horas, ou 2 horas e meia, né, que militantes do Hamas estavam lá, que começaram as reações. Sobre as reações, também tem aumentado a divulgação por jornais israelenses de que muitos reféns, enfim, israelenses até que não eram reféns, morreram no fogo cruzado. Quer dizer, que foi passado, isso é o que estava sendo ventilado, uma senha. Eu já me esqueci qual é, tem uma senha que diz que em certas circunstâncias você deve atirar e não olhar que tem reféns. Tem um carro, um caso específico, que é muito triste, que é um carro, foi muito divulgada a foto, que as pessoas carbonizadas dentro desse carro. E essa avaliação do especialista é que isso é um míssil de Israel, é um míssil Hellfire, porque o Hamas não tem míssil, e nem foi lançado míssil com capacidade para fazer isso, né? Então, aumentam também essas questões, que eram jovens que estavam no comando, começaram a reagir, pilotando helicópteros, blindados, então foram, até na reação, foi algo desencontrado. E para terminar com isso tudo, o Wikileaks está divulgando aí um documento, eu não vi ainda a confirmação, mas parece inclusive de um site israelense especializado em inteligência, muito ligado ao governo, que saiu um documento prevendo, até dizendo tudo isso, que iria acontecer alguma coisa, Israel ia reagir, invadir o norte, quer dizer, na faixa de Gaza e expulsar palestinos, detalhado. É um documento detalhado. Como eu disse, o Wikileaks, cerca de 3 horas, postou em sua página. Ou seja, é uma série de informações, né, que você trouxe, a gente está complementando aqui, mas que todas levam para um ponto, independentemente de intenções. Falha gravíssima do Serviço de Segurança de Israel, né, que ninguém, em sã consciência, iria imaginar isso. Se foi proposital, se falhou mesmo, se errou, não sei, mas é a responsabilidade do governo, isso é fato. E aí, professor, seguindo com essa história de reação, eu queria perguntar a respeito de um caso específico que aconteceu, mas acho que pode suscitar essa questão, né? Porque o governo russo teve que fechar o aeroporto de Mahakala, né? Que é no Daguestão. O Daguestão ali, que tem uma população predominantemente muçulmana ali na federação, depois que um grupo, né, entrou na pista de voo, né, e estava justamente em busca dos israelenses que estariam em um voo por ali. E aí, antes de entrar nessa área dos aviões, esse grupo, ele chegou a abordar os passageiros, exigindo mostrar passaporte e tudo mais, né? Um voo que estava vindo de Tel Aviv, fez uma escala técnica ali, a caminho de Moscou, fez uma escala nesse aeroporto. E aí, o governo israelense, né, soltou uma nota, disse que a Rússia tinha que proteger os seus cidadãos e tudo mais. Mas por que eu trouxe essa história, né? Eu queria te perguntar a respeito... né, nesse conflito, quanto que essa tensão escala para xenofobia e também para vários tipos de preconceito, né? Aqui falando do antissemitismo e também da islamofobia, o quanto isso fica exacerbado e e eu acho que esse é um bom exemplo de como esses casos podem acabar também se intensificando, né?
Não há dúvida nenhuma. Acho que são os vários fatores que levam a isso. No caso específico que você disse, sem dúvida nenhuma, é um antissemitismo explícito, algo que não pode ser admitido. Quer dizer, essas ações onde indiscriminadamente atacam pessoas devido à sua origem nacional ou étnica ou religiosa, né, de pessoas que não são combatentes, não estão relacionadas absolutamente a nada do que está acontecendo. Ontem também, no sentido inverso, na Cisjordânia, me parece, uma residência que abriga estudantes palestinos foi cercada por uma multidão que também tentavam lixar. Essas ações não podem ser admitidas, infelizmente vão acontecer. Mas o que é mais traumático também nisso, ou mais complicado, é que por vezes, ainda que não seja a intenção, ainda que não seja diretamente, eu vejo inclusive personalidades, mesmo intelectuais, né, sem querer contribuir para isso. Por quê? De ouvir um analista, um intelectual dizendo: nem o Torá e nem o Alcorão. Mas quem disse que o conflito é sobre o Alcorão e o Torá? Então a pessoa até pretensamente querendo colocar, né, que ela é da paz, alimenta, porque não tem nada a ver com isso. O conflito é em torno de uma questão eminentemente política, que é o Estado palestino, que é território. Tem nada a ver com o judaísmo, o islamismo, sei lá o quê, absolutamente nada. É muito interessante que quando conhecimentos básicos da história às vezes ajudam, né? Quer dizer, quando foi criado o Estado de Israel, do lado do sionismo, os sionistas que criaram eram os menos religiosos, eram os seculares. E do lado da Palestina, os movimentos palestinos foram ter apenas a maioria de islâmicos apenas no começo da década de 90. Era secular, não tinha nada a ver, nem 48, nem 67, nada a ver. Então é um anacronismo, inclusive, a pessoa olha para o presente e joga para o passado, e vai buscar em tempos remotos e tudo. Então, tudo isso daí alimenta essas coisas de identidade que generaliza. Então, são todos os culpados, né? Então, ou seja, nós temos aqueles que estão em meio de comunicação, não só os jornalistas, mas professores, analistas, pessoas de uma forma geral, responsabilidade para olhar esse conflito da forma como ele é. Ele é um conflito político, assim como teve e tem outros conflitos políticos no mundo. Claro que há pessoas, intencionalmente ou não, que querem colocar outras variáveis no meio disso. Nós não podemos deixar, né? É interessante que até há pouco tempo eu escrevi aqui no Twitter que tem manifestação nos Estados Unidos, inclusive de judeus, contra empresas militares de Israel, né, que subsidiam a ocupação. Aí uma pessoa escreveu no meu Twitter dizendo assim: então você quer que ataquem os judeus? Ninguém usou a palavra judeu, ninguém usou qualquer outra qualificativa, mas empresas militares israelenses, como tem empresas militares árabes, que eu também condeno. Quer dizer, então assim, às vezes são detalhes, são nuances, mas que de repente elas adquirem uma proporção muito grande. Então, lamentável que o que aconteceu lá no Daguestão, e realmente nenhum Estado pode permitir isso. Exatamente, professor. E aí, para fechar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre os números do que a gente tem acompanhado desse massacre em Gaza, né? Porque o Ministério da Saúde, na verdade, local, contabilizou um número de mortos só lá nesse território, né? Chegando a 8 mil, e aí 73% seriam de o que eles classificam como vulneráveis, né? Então, crianças, mulheres e pessoas idosas. E a gente teve também, desde sexta-feira, né? Sexta-feira que foi dia 27 de outubro,
A parte norte, principalmente, da faixa de Gaza, com um bloqueio total ali de telecomunicações, de internet, de luz, enfim. Agências humanitárias não conseguiram atuar, a imprensa local também com muita dificuldade de transmitir as informações. Mas o fato é que a gente teve uma intensificação das mortes de palestinos nesse final de semana. E aí a gente tem, nessa segunda-feira, uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que vão tentar, mais uma vez, uma pausa humanitária imediata, né? O que a gente tem visto até agora é a entrada de caminhões ali, de 20 caminhões diariamente de ajuda humanitária, o que não é suficiente. Inclusive, é menos do que se tinha antes do conflito, depois do dia 7. Então, é realmente muito aquém da necessidade dos civis que estão passando por toda essa necessidade, né? Fome, falta de água, de todas as condições básicas possíveis. E aí eu te pergunto, esse programa ele vai para o ar na terça-feira, dia 31, né? Então, essa reunião já vai ter acontecido. Mas existe uma chance realmente, você acredita, professor, da gente conseguir aí alinhar essa questão que talvez seria diplomática, né, das entidades internacionais com a necessidade da tragédia humanitária que a gente está acompanhando e que está se tornando cada vez mais urgente? Se é que tem como falar isso, né? Já chegou assim ao muito além do urgente. Olha, infelizmente, o que eu avalio é que não haverá isso ainda. O Conselho de Segurança, acredito que ainda vai ter veto, porque não há um consenso nos termos de cumprimento desse mínimo, como nós estamos dizendo, de direito internacional humanitário. E por quê? Porque a gente tem, até o momento, ouvido daquele país que poderia segurar Israel, aquele país onde poderia permitir isso, que são os Estados Unidos. Então, as declarações do presidente Joe Biden, de pessoas influentes, como eu vi, a Hillary Clinton e outros deputados, a oposição também, os republicanos, a avaliação é o seguinte: olha, infelizmente, para atacar o Hamas, para destruir o Hamas, é preciso fazer isso. Então, até o momento, nós só estamos ouvindo isso, ainda que pareça irracional ou até alguma dosagem de surrealismo. Eu inclusive, hoje, olhando as manchetes, o governo de Israel disse que atingiu num dia 600 alvos do Hamas. Se num dia ele atingiu 600 e faz 20 dias que ele está bombardeando, o Hamas deve ter a maior força armada do mundo. Porque eu nunca vi tanto ponto do Hamas, né? Então, evidentemente, não é o Hamas, não está sendo atingido, mas o discurso é esse. Quer dizer, pelo menos até o momento, é esse o discurso. Acredito que a possibilidade da suspensão dessas ações militares virá por um acordo, seria a troca dos reféns, ou seja, viria por uma questão política. Ou uma pequena pausa, como já aconteceu, que Israel deu uma pequena pausa, restituiu um pouco, entra um pouco. E é bom que se diga, se me permite, que Gaza vive isso não só na guerra, ela vive, entre aspas, no momento de paz. A diferença é a intensidade, porque bloqueio de alimentos existe correntemente em Gaza, 90% da água é não potável, porque é controlada por Israel, alimentos é controle, então eles vivem isso. Agora aumentou a intensidade, é claro, e acaba afetado. Estou falando isso porque, embora uma situação, uma das piores no mundo, que é um povo cercado, não tem jeito de ter refugiado. A gente vive sempre lamentando e devemos lamentar a situação do refugiado. Ali nem refugiado tem, porque não tem para onde ir, né? Mas tem uma resiliência muito grande, né? Porque é essa coisa da vida. E os dados que você deu é consenso, que esses são os dados oficiais, mas que a probabilidade
de ser 50% a mais que isso é muito grande, dada a destruição dos edifícios e da dificuldade de acesso a isso e de corpos que estão nos escombros. Sim. Né? Então, a tragédia é muito grande, até mesmo depois da cessação das hostilidades, porque a Organização Mundial da Saúde já advertiu das doenças que virão, né? De pessoas doentes, né? Que, independentemente da guerra, que estão precisando de remédios. Então, assim, é uma tragédia humanitária, assim, em termos proporcionais, uma das piores, acho, da história aí do século XXI. E sem precedentes e sem nenhuma previsão da gente ter um cessar-fogo, né, professor? Quero te agradecer muito aqui pela conversa. O professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Nasser, você é sempre muito bem-vindo aqui. Um abraço e até uma próxima. Obrigado e até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Para quem está acompanhando essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o Videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e a Débora Maganha. E, na sequência, às 5 horas da tarde, com o Rolê ICL, com o William De Luca. E depois você volta também, aliás, já fica na transmissão, porque às 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição, comigo, Chico Sá e Chico Pinheiro. Também alerta você que acompanha o Em Detalhes, que você pode ouvir nas plataformas de áudio a partir das 7, 8 horas da manhã, bem cedinho. O episódio já fica disponível para você, inclusive com mais conteúdo do que você acompanha aqui no YouTube. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.